Vamos agora resolver a tarefa número 6 da página 54 e nesta tarefa vamos tratar então da desigualdade triangular e o triângulo retângulo. Antes de iniciar a resolução do problema, vamos aqui dar alguma ênfase a uma regra que nós sugerimos que seja utilizada, que é a relação entre a designação do lado de um triângulo e o vértice oposto. O que quero dizer com isso é o seguinte: é de boa regra que num qualquer triângulo, seja ele retângulo ou não, a letra minúscula que designa o lado de um triângulo deve corresponder à mesma letra maiúscula do vértice oposto. Isto é, este lado BC que se designa por A é oposto ao vértice A. Este lado AC que se designa por B é o lado oposto ao vértice B. E este lado AB que se designa por C é o lado oposto ao vértice C. Isto no caso de um triângulo retângulo ou no caso de um triângulo não ser retângulo. Portanto, é indiferente. Sendo assim, vamos então ao nosso enunciado. Num teste de matemática realizado pelo Vítor e pela Rita, apresentava-se a seguinte questão. Ponto 1. O Vítor escolheu a opção A, verifica se o Vítor respondeu corretamente, apresenta todos os cálculos que efetuares. O que é que nos diz aqui esta legenda? O comprimento de cada um dos catetos de um triângulo retângulo é, respectivamente, 3 e 6. Portanto, temos um triângulo retângulo cujos catetos são 3 e 6 unidades de comprimento. A pergunta aqui é a seguinte: qual é a medida do comprimento da hipotenusa do mesmo triângulo? Dão-nos aqui 4 hipóteses. Portanto, o que nós temos que fazer é analisar estas respostas e verificar qual delas é a resposta correta. Vejamos então. Temos aqui um triângulo retângulo, o cateto A, por exemplo, igual a 3 unidades de comprimento, o cateto B igual a 6 unidades de comprimento e pretende-se saber qual é a hipotenusa. Portanto, temos que aplicar diretamente o teorema de Pitágoras. Sabemos que a soma do quadrado dos catetos, isto é, A ao quadrado mais B ao quadrado, vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. Então, se A é igual a 3 e B é igual a 6, vamos ter A ao quadrado é exatamente 3 ao quadrado e B ao quadrado é 6 ao quadrado. Onde C ao quadrado é então igual a 3 ao quadrado é 9, 6 ao quadrado é 36, ou seja, 45. Extraindo a raiz quadrada de ambos os membros da equação, temos então C é igual a raiz quadrada de 45. Portanto, este é o valor da medida da hipotenusa. No entanto, queria deixar aqui uma nota. O resultado, a opção de resposta é apresentada como raiz de 45, mas se isto fosse uma solução de um problema, nós deveríamos apresentar este número irracional de uma forma mais simplificada. Quero com isto dizer o seguinte: sabemos então que 45 é igual a 3 ao quadrado vezes 5. Se substituirmos então 45 por 3 ao quadrado vezes 5, a raiz do produto é igual ao produto das raízes. Temos então a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 5. O expoente 2 simplifica com o índice da raiz, fica então 3, e aqui mantém-se a raiz quadrada de 5. Significa então que raiz quadrada de 45 é igual a 3 raiz quadrada de 5. Isto não tem nada a ver com o nosso problema, não é? Isto é uma nota que eu queria deixar aqui e que tem como intenção dizer que se o nosso resultado do problema fosse raiz quadrada de 45 e não fosse uma comparação com as opções que nos são dadas, o resultado não deveria ser apresentado sob esta forma, mas deveria ser apresentado sob a forma mais simplificada. Isto é, 3 raiz quadrada de 5. Vamos então à segunda questão. Dado que a primeira questão já vimos que a opção correta é a opção A, e a segunda questão diz-nos o seguinte: a Rita não conseguiu calcular a medida do comprimento da hipotenusa, mas, mesmo assim, conseguiu eliminar cada uma das opções erradas. Indica uma razão que a Rita possa ter utilizado para eliminar a opção B e outra razão para eliminar a opção C. A opção B, que será hipotenusa igual a 5, a opção C, hipotenusa igual a 10. Mas nós podemos interrogar-nos: mas porquê é que a Rita não utilizou logo o teorema de Pitágoras, que era muito mais fácil? Provavelmente porque não se lembrou ou porque não tinha conhecimento para isso. Imaginemos que a Rita não tinha conhecimento do teorema de Pitágoras e tentou resolver o problema da melhor maneira. Para isso, com certeza, ela lembrou-se da desigualdade triangular, que nos diz o seguinte: que num qualquer triângulo, a medida de comprimento de qualquer lado é, portanto, vamos imaginar o lado C, é menor do que a soma das medidas dos comprimentos dos outros dois lados, isto é, C é menor que A mais B, e é simultaneamente maior que a diferença dessas medidas, isto é, C é menor que A mais B
e C é maior que B menos A, sendo que B é maior que A. Ou então podemos apresentar sob a forma de módulo, que o resultado vem sempre positivo. Módulo de A menos B ou módulo de B menos A. É indiferente. No nosso caso, no caso do nosso triângulo retângulo, nós desconhecemos a hipotenusa e sabemos os catetos A e B. Podemos dizer então, em função desta desigualdade triangular, que a hipotenusa será maior do que a diferença, com o módulo da diferença, e que será menor do que a soma dos catetos. Vamos então analisar a desigualdade triangular para o nosso triângulo retângulo específico. Temos o cateto A, que vale 3 unidades de comprimento, e o cateto B, que vale 6 unidades de comprimento. Então significa que a nossa hipotenusa, que nós desconhecemos para já a sua medida, vai ser maior do que o módulo de 3 menos 6. Módulo de 3 menos 6 é módulo de 3 menos 6 é menos 3, módulo de menos 3 é 3. E vai ser menor do que 3 mais 6 ou 9. Vamos considerar aqui a nossa reta numérica, portanto, maiores do que 3, portanto, bola aberta, e menores do que 9, também bola aberta. Portanto, a medida da hipotenusa varia no intervalo maior do que 3 e menor do que 9. Portanto, temos aqui uma infinidade de valores. Tendo em conta esta informação, há uma das hipóteses que nós podemos já eliminá-la e, portanto, não entrar em conta com ela, que é a hipótese C. Porquê? Porque a hipótese C diz-nos que a hipotenusa terá uma medida de 10. Ora, 10 é maior do que 9, portanto, está fora deste intervalo, portanto, não é de considerar. Fica-nos então a restar 3 hipóteses. A hipótese A, que é raiz quadrada de 45, que é 6,708, mais ou menos. Recorrendo a uma calculadora, podemos saber o seu valor. Temos a hipótese B, que vale 5. E temos a hipótese D, que é raiz quadrada de 18, que é 4,24. Portanto, qualquer um destes números está neste intervalo. 4,24 é alguns por aqui. 6,7 é alguns também por aqui. 6,5, portanto 7 anda por aqui próximo dos 7. E 5 é este valor aqui. Portanto, significa que a hipotenusa pode assumir estes 3 valores. Tendo em conta isto, vamos então testar a nossa desigualdade. Desigualdade não só para a nossa hipotenusa, mas para cada um dos catetos. Não é? Já tínhamos visto esta. A hipotenusa é maior que o módulo da diferença e menor que a soma. Neste caso, o cateto B é maior do que a diferença entre a hipotenusa e o outro cateto e menor do que a soma entre a hipotenusa e o cateto. E assim por diante. E o cateto A é a mesma coisa. Vamos então analisar o desenvolvimento desta análise. Vamos começar pela hipótese A. Raiz quadrada de 45, que é a nossa primeira opção, é menor do que o 3 mais 6. Efetivamente, 6,7 é menor do que 9. Portanto, verifica. Raiz quadrada de 45 também é maior que a diferença, isto é, 6,7 é maior do que 3, também verifica. Vamos ver a opção B, que é 5. 5 é menor que a soma 3 mais 6, efetivamente 5 é menor do que 9. E 5 é maior do que 6 menos 3, efetivamente 5 é maior do que 3. Portanto, a opção B também poderá ser uma opção viável. Vamos ver a opção D, que é raiz quadrada de 18, que é 4,24. Ora, raiz quadrada de 18 é menor do que a soma, 3 mais 6, e efetivamente 4,2 é menor do que 9. E raiz quadrada de 18 é maior do que 6 menos 3, efetivamente 4,2 é maior do que 3. Significa então que as opções A, B e D são opções válidas como solução da nossa hipotenusa. Aqui não podemos adiantar nada, o que nós podemos concluir é que as opções A, B e C para o comprimento do lado C se verificam, isto é, estas 3 opções de valores para o lado C permitem-nos construir um triângulo. Falta-nos saber agora se esse triângulo será um triângulo retângulo ou não. Quero com isto dizer o seguinte: como veremos já a seguir, utilizando dinamicamente o GeoGebra, quaisquer uma das medidas do comprimento raiz quadrada de 45, 5 ou raiz quadrada de 18, podem, em conjunto com os lados do comprimento 3 e 6, permitir a construção do triângulo. Contudo, a única medida de comprimento que nos conduz a um triângulo retângulo é a medida de raiz quadrada de 45, como vamos ver já em seguida. Vamos então considerar o triângulo com um lado igual a 3 e o outro lado igual a 6. Cá está. Vamos ampliar isto. Portanto, como nós vemos, vamos colocar aqui o ponto de intersecção no eixo dos y. Temos um lado igual a 3 e o outro lado igual a 6. Temos então um triângulo retângulo. Retângulo porquê? Porque nós temos um ângulo interno igual a 90 graus. No entanto, se fizermos variar
um dos vértices, vamos imaginar este, poderíamos fazer variar aquele. O que é que acontece? Se fizermos variar a medida de comprimento da hipotenusa, que está aqui mencionada, C igual a 6,31 neste caso, verificamos que à medida que alteramos a posição deste vértice, a medida do comprimento da hipotenusa altera. Neste caso deixa de ser hipotenusa porque o triângulo deixa de ser retângulo. Portanto, este lado varia de comprimento. O que é que nós podemos verificar e comprovar aqui a desigualdade triangular? Dados os dois lados, portanto 3 e 6, o terceiro lado tem que estar compreendido entre quê? No mínimo entre 3, não pode ser igual a 3, se for igual a 3, que é a diferença de 6 para 3, deixamos de ter triângulo, tem que ser maior do que 3 e pode ser no máximo menor que 9. Também não pode ser igual a 9, não é? Se for igual a 9, o que é que nós temos? Temos 3 mais 6 dá 9, deixamos de ter triângulo, tem que ser inferior a 9 e ali tem que ser maior do que 3. Se for igual a 3, deixamos de ter o triângulo. No entanto, entre esta posição extrema superior e a posição extrema inferior deste vértice, nós verificamos que o terceiro lado vai alterando a posição. Há uma determinada posição, que é quando o ângulo em C é igual a 90 graus, que nós temos um triângulo retângulo. Se verificarmos, raiz de 45 é exatamente 6,71, é o que nós temos aqui. O lado 5 também é possível construir um triângulo, simplesmente não é um triângulo retângulo. O lado 5 estará aqui. É um triângulo com estas características, ângulos internos com estes valores. E se for raiz de 18, significa que nós vamos ter aqui 4,24, é algures por aqui. Certo? Pronto, algures por aqui. Pronto, cá está. Né? Como nós vemos, todas estas medidas são possíveis de existir para construir um retângulo. Apenas uma é possível e conduz a um triângulo retângulo, que é quando o lado C é igual a raiz de 45, ou seja, 6,71. Outra opção, que seria 10, não é possível, não é? Porque no máximo ela tem que ser inferior a 9, nem pode ser superior a 9, portanto, que é o valor máximo. Se tivermos 9, não temos triângulo. Portanto, conseguimos ver aqui, graficamente, e em termos dinâmicos, a desigualdade triangular. Bem, nós acabamos de ver isso em termos de GeoGebra, em termos dinâmicos. Mas em termos de análise da desigualdade triangular, nós confirmamos que as três opções permitem construir o triângulo. Então necessitamos de algo mais do que a desigualdade triangular para podermos eliminar as outras duas opções. E qual será esse conceito? Sabemos outro conceito, que é, num qualquer triângulo, a lados iguais opõem-se ângulos iguais. E ao maior lado opõe-se o maior ângulo e ao menor lado opõe-se o menor ângulo. O que é que quero dizer com isto? Que significa que se nós estamos perante um triângulo retângulo, que é um dado do nosso enunciado, e se já temos a medida 3 e a medida 6, significa que, se é um triângulo retângulo, o lado que nós pretendemos calcular é o lado oposto a esse ângulo reto. Portanto, se nós sabemos que ao maior ângulo se opõe o maior lado, nós podemos desde já ter a noção de que a medida do comprimento da hipotenusa, ou melhor, a medida do lado que nós pretendemos determinar, que corresponde à hipotenusa, terá que ser maior do quê? Do que a medida dos catetos. Se nós temos um cateto que vale 3 e um cateto que vale 6, significa então que a hipotenusa terá que ser maior do que 6. Maior do que 3 é de certeza, porque já existe aqui o 6, mas terá que ser maior do que 6. Certo? Então, das hipóteses que nos restam, que é a hipótese A, a hipótese B e a hipótese D, o único valor que satisfaz este conceito, isto é, tem que ser maior do que 6, é exatamente a opção A. A opção B é 5, é menor do que 6. A opção D é 4,2, que também é menor do que 6. Portanto, a nossa opção correta é a opção A. Confirmamos então aqui que a medida de comprimento da hipotenusa, este valor C, é um valor que tem que ser maior do que 3 e menor do que 9, mas, devido ao segundo conceito, terá que ser maior do que 6. Portanto, fica este intervalo aqui. Há aqui uma infinidade de valores que nos permita construir um triângulo, não é assim? Que satisfaça a desigualdade triangular e o conceito de que ao maior ângulo se opõe ao maior lado. Só que neste conjunto infinito de valores, existe apenas aqui um valor da nossa opção, que é a raiz quadrada de 45, que é 6,7.
Aliás, é o único que vai corresponder, como nós vimos, em termos dinâmicos no GeoGebra, a um triângulo retângulo.